a comunhão entre os irmãos, a necessidade de sermos um só corpo. Texto base, Atos 2, 42, 47, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1, 16. A comunhão não é opcional, é marca da igreja verdadeira. A igreja primitiva, em Atos 2, 42, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe a ordem. Doutrina vem antes da comunhão. Não existe comunhão verdadeira sem verdade bíblica. A palavra grega koinonia significa participação ativa, vida compartilhada, aliança espiritual concreta. Não é amizade superficial, não é frequentar cultos como espectador, é vida entrelaçada pela verdade do Evangelho. A fé reformada sempre ensinou isso. Confissão belga, artigo 28, declara que ninguém deve viver separado da igreja, porque fora dela não há cuidado, disciplina, sacramentos e pastoreio legítimos. Se alguém diz que ama Cristo, mas rejeita a comunhão da igreja visível, ele ama o que exatamente? Um Cristo imaginário? Um corpo, não um amontoado de individuais. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo ensina que a igreja é corpo, não é organização humana, é organismo vivo. Cristo é a cabeça, não é um homem carismático, não é um sistema religioso fechado, não é uma tradição intocável, é Cristo. Quando alguém rompe com a verdade bíblica e cria um sistema fechado, centralizador, místico ou autoritário, o que acontece? O corpo adoece. E quando o corpo adoece, os membros sofrem. Historicamente, a igreja enfrentou isso. Durante a Reforma, homens como Martinho Lutero e João Calvino não romperam por rebeldia, romperam porque a estrutura institucional havia se afastado da palavra. A unidade não pode ser mantida à custa da verdade. Unidade sem verdade é conluio. Verdade sem comunhão é orgulho. A verdadeira igreja mantém ambos. A unidade pela verdade, não pela manipulação. Efésios 4 declara que há um só corpo e um só espírito. Mas observe, essa unidade está fundamentada na doutrina apostólica. A história mostra que sempre que líderes começaram a substituir a Escritura por revelações, visões, experiências místicas ou autoridade incontestável, a comunhão virou controle. Comunhão bíblica não é submissão cega a líderes, silêncio diante do erro, medo de questionar, uniformidade forçada. Comunhão bíblica é submissão mútua sob a palavra, correção fraterna, disciplina bíblica, amor que confronta o pecado. Você participa de uma comunhão onde pode abrir a Bíblia e examinar tudo? Ou vive num ambiente onde questionar é visto como rebeldia? Se a unidade depende do silêncio, não é unidade, é opressão espiritual. O perigo dos desconectados e o perigo dos aprisionados. Há dois extremos igualmente perigosos. O individualista espiritual. Eu sigo a Deus sozinho. Isso é antibíblico. O Novo Testamento não conhece cristão isolado. O prisioneiro do sistema. Eu sei que há erros, mas não posso sair. Isso também é antibíblico. A comunhão verdadeira exige verdade e liberdade na palavra. Permanecer num ambiente onde a escritura é secundária não é fidelidade, é cumplicidade. Cristo não morreu para formar clubes religiosos. Ele morreu para formar um corpo santo, visível, disciplinado e fundamentado na verdade. O que destrói a comunhão? Biblicamente, o orgulho, falsas doutrinas, liderança autoritária, misticismo sem base bíblica, pecado não confrontado. Satanás ataca a comunhão de duas formas: pela divisão causada por heresia, pela falsa unidade sustentada por erro. Ambas são destrutivas. A necessidade vital do corpo. Efésios 4,16 diz que o corpo cresce quando cada parte coopera. Você não foi salvo para assistir culto, você foi salvo para servir.
Você não foi salvo para ser espectador. Você foi salvo para ser membro ativo. Cristão sem igreja saudável é como brasa fora do braseiro, apaga. Mas igreja sem verdade é como braseiro com fumaça tóxica, sufoca. A igreja verdadeira combina doutrina pura, comunhão sincera, disciplina amorosa, Cristo como centro. Talvez você esteja ferido por falsos líderes, cansado de sistemas religiosos, tentando viver sozinho, preso num ambiente onde a verdade é abafada. Ouça, Cristo não chama você para um sistema, Ele chama você para o seu corpo. Mas esse corpo é definido pela palavra, não por tradição humana. Se você está fora da comunhão bíblica, arrependa-se. Se você está dentro de um ambiente que distorce o evangelho, examine-se. Se você vive como consumidor e não como membro, desperte. Cristo morreu para reunir um povo e Ele voltará para buscar uma noiva, não indivíduos dispersos. Unidade sem verdade é mentira. Verdade sem comunhão é orgulho. Mas comunhão verdadeira nasce da cruz, é moldada pela palavra e sustentada pelo Espírito. Quem rejeita o corpo, rejeita o projeto de Cristo. Quem distorce o corpo, desafia o senhorio de Cristo. E quem ama Cristo, ama os irmãos, não apenas com palavras, mas com vida compartilhada sob a autoridade das Escrituras. Ou você faz parte do corpo verdadeiro, ou está vivendo uma fé isolada, artificial ou manipulada. Examine-se, arrependa-se e submeta-se à cabeça, Cristo. Amém. Atos 2, 42, 47. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém.